Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da série Penal em Cápsulas. Meu nome é Letícia Landim e se você já me segue no Instagram, você já sabe que se trata de vídeos curtos, objetivos, em que enquanto a gente toma um café, a gente vai discutir sobre temas recorrentes no exame de ordem dentro do direito penal. Então vamos lá! Hoje, tratando sobre o princípio da legalidade, que está previsto lá no artigo 1º do Código Penal e também no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Ambos os dispositivos têm a mesma redação, que é: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Só com a leitura desse dispositivo legal, a gente compreender que haverá crime, uma conduta só poderá ser tipificada, só poderá ser considerada como crime se houver uma lei anterior que assim o defina. E, da mesma forma, né, eu não poder ser penalizada por uma conduta que não é tipificada anteriormente por uma lei. Então, se hoje eu pratico uma conduta que, nesse momento, não há uma lei anterior definindo aquela conduta como crime, penalizando aquela conduta, eu não vou poder responder. E aí, esse princípio da legalidade, também conhecido como princípio da reserva legal, tá? Pode aparecer com as duas nomenclaturas na prova de vocês, ele vem para trazer segurança jurídica. Porque imagine só, se hoje eu cometo uma conduta, né, cometo uma conduta que amanhã passa a ser considerada como crime. E aí eu vou poder ser penalizada mesmo tendo praticado essa conduta antes de ter uma lei que tipifica aquela conduta como um crime, como uma infração penal. Isso causaria, obviamente, insegurança. Então, para trazer segurança jurídica, nós temos o princípio da legalidade, da reserva legal. E aí, uma observação muito importante é que o princípio da legalidade, reserva legal, olha como o próprio nome diz, quer dizer que é reservado à lei o direito de dizer o que é crime ou o que não é. Ou seja, eu preciso ter uma lei anterior definindo aquela conduta como crime. Então, não posso ter criminalização por outras espécies normativas. Só a lei pode dizer o que é crime e o que não é. Não pode ter outra espécie normativa tipificando uma conduta como sendo criminosa. É uma observação muito importante. Bom, coloquei aí no esquema no slide para vocês que o princípio da legalidade ou reserva legal, ele se divide entre esses 4 aspectos. Nós temos a lex praevia, que significa anterioridade da lei, a lex scripta, que é proibição do costume incriminador, lex stricta, que é vedação da analogia em malam partem, lex certa, que veda tipos determinados. Vamos por partes. Vamos primeiro entender esse primeiro aspecto. Praevia, ou também anterioridade da lei penal. Significa dizer que é necessário haver uma lei anterior ao fato, ou seja, a lei ela não pode retroagir para alcançar fatos anteriores, né? A lei penal não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência. Como eu disse, se eu cometi por exemplo, um exemplo só para vocês entenderem. Eu cometi adultério hoje, amanhã o adultério passa a ser crime. Essa lei de amanhã trazendo o adultério como crime não vai poder ser aplicada a mim. Por quê? Porque a proibição dessa lei retroagir. Porque é preciso ter uma lei anterior ao fato tratando aquele fato, aquela conduta como crime. Então, se sai uma lei falando que adultério é crime hoje e amanhã eu cometo adultério, ok, posso ser enquadrado na lei. Se eu cometi adultério ontem e hoje passou a ser crime, não serei responsabilizada. Por quê? Porque a lei não foi anterior ao meu fato, à minha conduta. E a lei incriminadora, ela é dotada de irretroatividade. E aí coloquei para vocês, ó, a lei penal ela só pode retroagir para beneficiar o réu. E quando a gente tem uma lei incriminadora, obviamente, ela é prejudicial ao réu. Então ela não vai poder retroagir. É a regra, tá? Da irretroatividade penal. Agora, 2 observações aí coloquei para vocês dentro desse tema da anterioridade penal. Em relação às normas penais em branco, até coloquei aqui no esquema para vocês, mas vamos rapidinho lembrar aqui
falar disso também em outro vídeo dessa série, mas o que são normas penais em branco, né? Só para vocês compreenderem, normas penais em branco são aquelas normas que eu preciso de uma complementação, que só a lei ali não é suficiente. Um grande exemplo é a lei de drogas. Se você ler lá o artigo 33, 343 de 2006, vai falar sobre o tráfico de drogas, vai tipificar o tráfico de drogas. Mas e o que é drogas para fim da aplicação do artigo 33 da Lei 11.343? O que é droga? Falar em tráfico, a gente precisa entender o que é droga. E não é a lei que vai me falar quais são as drogas para fim do tráfico. Quem vai dizer isso é a portaria da Anvisa, né? A portaria 344, salvo engano, da Anvisa. E então, perceba, tenho aqui uma norma penal em branco, porque buscar uma complementação. A lei não é suficiente. E aí, o que eu quero trazer de informação para você? Quando eu tenho uma norma penal em branco, só pode ser considerada crime quando a sua complementação está tendo. Então, eu coloquei aqui, ó, por exemplo, uma linha do tempo. 1976, que era a lei anterior, tá? De drogas. Então, olha só, em 1973, 76, veio aí a lei de drogas, tipificando lá o tráfico de drogas. Só que essa lei não aponta o que é drogas para fim da aplicação do crime de tráfico. Então, uma branco. Aonde que eu vou encontrar o que é droga? Quais são as drogas? Na Anvisa. Só que em 1976 eu ainda não tinha essa portaria falando o que é droga. E aí, se o fulano trafica maconha, ele vai responder. Por que ele não vai? Porque a complementação ainda não está em vigor. É um exemplo, gente, hipotético, tá? Não é para levar a sério o exemplo, é só para vocês entenderem a questão da ordem cronológica, tá? E aí, o que acontece? Como a complementação, essa portaria que vem para complementar, entrou em vigor em 98, essa conduta, ela não vai poder ser ainda, de fato, né? Apesar de já ter uma lei. Por quê? Porque eu preciso do complemento. Sem complemento não tem sentido, tá? Por isso que eu coloquei aí para vocês. Normas penais em branco só começam a valer mesmo, né, com a complementação, tá bom? Ok. Outra observação importante aqui é em relação às normas de execução penal. Eu coloquei aqui para vocês, ó. As normas de execução penal também têm a regra, né, da irretroatividade. Ou seja, a mesma coisa, eu preciso de uma lei anterior. E até coloquei um exemplo recente aí para vocês. Ó. Em 1990, nós tivemos a lei dos crimes, né, que já foi modificado ao longo do tempo, mas temos lá a lei de crimes hediondos, que no artigo 1º tipifica o que é crime hediondo. E essa lei, ela veda a aplicação, né, de indultos aos delitos nela tipificados. Então, os crimes hediondos não podem ser aplicados em indulto. E aí, em 2021, um padrasto mata um enteado de 5 anos, uma criança, né? Matou uma criança. E aí, isso foi em 2021. Aí, em 2022, vem a lei Henri Borel, que passa a tipificar o homicídio de crianças como crime hediondo. O homicídio de criança passa a ser crime hediondo. Só que essa lei ela não vai poder retroagir para alcançar esse fato de 2021, do padrasto que matou uma criança, né? Isso não vai poder agir. Por quê? Porque nada de irretroatividade, que é a regra, né, da lei penal. Se tratar de uma lei penal maléfica, criminalizadora, ela não vai poder retroagir, tá? Então, quer dizer, essa regra da irretroatividade, ela também vai ser aplicada à norma de execução penal, ok? E aí eu coloquei para vocês, ó, ultratividade, quer dizer que essa lei anterior, ela vai ter ultratividade no sentido que ela vai ser aplicada lá na frente, quando houver condenação. Ó. Vamos supor, ali, ó, cometido em 2021, mas é só em 2023. Como eu não vou poder aplicar essa lei nova aí, para ser maléfica, eu vou pegar a lei anterior e ela vai ter ultratividade. Vou jogar ela para ser aplicada aqui na frente, tá? Isso significa ultratividade, bom? Bom, vamos passar aqui. Agora que a gente já entendeu o que é lex praevi, a gente já entendeu que dentro do princípio da legalidade eu tenho a anterioridade penal, que significa dizer que eu preciso ter uma lei anterior ao fato, senão não vou poder aplicar, né, quando é maléfica. Vamos passar para o segundo aspecto aí do princípio da reserva legal, que é o lex scripta, que significa dizer que a proibição do costume inclinador, ou seja, costume não cria lei. Basicamente,
Só costume não cria crime, né? Não cria lei também, mas não cria crime, né? Então, só a lei pode dizer o que é crime ou não, tá? Então, a lex scripta significa dizer que o costume não vai criar crime, tá? E aí, uma observação aí em relação a tratados e convenções internacionais. A gente pode ter tratados ou convenções internacionais que contenham mandados de criminalização, né? Como no caso do genocídio, por exemplo. Só que, para isso valer do país, a gente precisa, para ter uma concreta existência do crime ali, a gente precisa de uma lei formal, tá? Tipificando aquela conduta. Então, para o genocídio que foi tratado, que foi, né, previsto ali, que houve uma criminalização dentro de um tratado internacional, esse crime ele precisa passar aí. A gente tem, né, um formal para ser tipificado por uma lei formal, tá? Então, uma observação importante. Tratados e convenções internacionais até podem prever mandato de criminalização, porém, precisa haver formalização aqui dentro. Precisa ter uma lei trazendo aquele crime, aquela conduta como crime aqui no país, tá bom? Bom, agora vamos para o terceiro aspecto aí do princípio da legalidade, ex stricta, que dizer que é vedada a analogia em malam partem. Primeiro a gente precisa saber o que é analogia. A analogia, pessoal, é um meio de integração da norma. O que é isso, professora? Deixou uma lacuna, um vazio, né? E você pega uma lei parecida com aquela situação para aplicar numa situação parecida, tá? Isso eu não posso fazer. Analogia em malam partem, eu não posso fazer, é vedado, tá? Então, você pode fazer uso de uma analogia, punir uma conduta que não é prevista em lei, que não é criminalizada aqui no Brasil, ok? Agora, a analogia em bonam partem, ou seja, a analogia, a comparação que é para beneficiar o réu, eu posso fazer. E tem um exemplo muito bacana sobre isso, que é lá no artigo 181 do Código Penal, que trata das escusas absolutórias. Se você abrir o artigo 181 do Código Penal, você vai ver que está escrito lá assim: é isento de pena, né, nos crimes que é os crimes de receptação, é isento de pena se o crime é cometido em aí o inciso 1, cônjuge na constância de casamento. Eu posso fazer analogia em bonam partem para estender esse cônjuge ao cônjuge, ou seja, né, prever ali a escusa absolutória também para quem cometer a receptação contra companheiro durante a vigência, né, da união estável. Isso é analogia em bonam partem, porque vai beneficiar o réu, e isso é permitido. O que eu não posso é a analogia em mal para incriminar, ok? E a certa, que é o quarto e último aspecto aí, né, da reserva legal, significa dizer que eu não posso ter tipos penais indetermináveis, ou seja, tenho que possibilitar, a lei penal tem que me possibilitar a compreensão de todas, né, tem que ser compreensível para todas as pessoas, tem que me possibilitar a compreensão daquela lei, ou seja, qualquer um que pegar aquela, ler aquele artigo, vai conseguir compreender o que está sendo proibido ali, está sendo incriminado ali. Por exemplo, se você abre o artigo 121 e está lá, matar alguém, pena reclusão de a 12 anos, qualquer um, né, qualquer pessoa, qualquer homem médio que ler aquilo ali vai conseguir entender que se matar alguém, se tirar a vida de alguém, vai ser penalizado. Então, a lei penal, a lei incriminadora, ela tem que ser certa, não pode ser indeterminável. E aí, inclusive, eu coloquei uma importante aí, observação em relação ao terrorismo. A Lei 7.170 de 83, que agora já foi revogada, né, pela Lei 14.197 de 2021, que é a lei que trata sobre esses de crimes, mas enfim. A Lei 7.170 tipificava o crime de terrorismo e falava lá, né, que praticava terrorismo quem praticasse atos de terrorismo. Só que o que era atos de terrorismo? E aí a doutrina entendia. Aqui a gente tinha uma violação ao princípio da legalidade, porque esse tipo penal é indeterminado. Porque o que é atos de terrorismo? Pô, se você lê lá atos de terrorismo, você vai conseguir compreender, peraí, o que eu não posso fazer?
terrorismo? O que é ato de terrorismo? Né? Então, a doutrina criticava isso. Só que aí, em 2016, veio a Lei 13.260 explicando ali o que era ato de terrorismo. Aí não tinha mais o que falar. Mas antes, até antes de 2016, até antes dessa Lei 13.260, a doutrina criticava, dizendo que o crime de terrorismo ali, tipificado na Lei 7.170, violava o princípio da reserva legal, da legalidade, nesse último aspecto, da lex certa, porque era um tipo penal inimaginável, uma vez que não explicava, não esclarecia o que seria ato de terrorismo. Então fica difícil de eu saber se eu vou estar praticando o crime ou não, porque eu não sei o que é ato de terrorismo. Mas aí, em 2016, essa discussão caiu por terra, né? Porque veio a Lei 13.260 explicando aí o que é ato de terrorismo. Mas só para compreenderem o que seria essa vedação de tipo penal indeterminado, tá? Que eu não consigo compreender, né? Bom, para finalizar o vídeo, trouxe aqui para vocês uma questão do exame de que trata sobre o princípio da legalidade. Vamos analisar juntos, ó. O presidente da República, diante da nova onda de protestos, decide, por meio de medida provisória, criar um novo tipo penal para coibir os atos de vandalismo. A medida provisória foi convertida em lei. Designações. Com base nos dados fornecidos, assinale a opção correta. A. Não há ofensa ao princípio da reserva legal na criação de tipos penais por meio de medida provisória, quando convertido em lei. Inciso B. Inciso B. Letra B. Não há ofensa ao princípio da reserva legal na criação de tipos penais por meio de medida provisória, pois houve avaliação prévia do Congresso Nacional. C. Há ofensa ao princípio da reserva legal, pois é possível a criação de tipos por meio de medida provisória. Letra D. Há ofensa ao princípio da reserva legal, pois não cabe ao presidente da República a iniciativa de lei em matéria penal. Bom, eu vou aqui, enquanto eu estou falando aqui, vocês já deixam aqui nos comentários, né? Qual que é a resposta certa, antes que eu venha falar a resposta. Então, deixa aqui. Deixou? Ok, vamos lá então. A resposta certa aí, pessoal, é a letra C, que é a ofensa ao princípio da legal, pois não é possível criação de tipos penais por meio de medida. Lá no iniciozinho dessa aula, lá no primeiro slide, deixa eu voltar aqui para vocês verem, né? Lá num dos primeiros slide mesmo, a gente falou aqui, ó, que só a lei em sentido estrito pode tipificar crimes. É proibida a criminalização por qualquer outra espécie normativa. Né? As medidas provisórias são outra espécie normativa que não a lei. Então, é vedada a criação de crimes, a criminalização através de medida provisória. Tá? Então, tá aí, ó, letra C é a resposta correta. Isso foi uma questão de prova da OAB em primeira fase, tá? E aí, pessoal, a gente fica com esse primeiro vídeo. Aguardo vocês no próximo vídeo dessa série Penal em Cápsulas. E deixo aqui na tela para vocês meu Instagram. Estou postando conteúdos por lá direto também, stories diários. Então, convido vocês a conhecerem lá e ficar por dentro. Também convido vocês a conhecerem suas bases do direito penal com aulas gravadas pela Hotmart por apenas R$ 29,99. Vou deixar o link aqui para a compra do curso, tá? Aqui na descrição do vídeo. Então, um beijo e até o próximo vídeo.